A Bíblia Sagrada, versão Almeida século XXI, livro de Daniel, capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Shinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que, no fim destes, pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abdenego. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ela achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles. Não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei, e o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito, e ele perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhes disse: tive um sonho, e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, conta o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. O rei lhes respondeu: este é o meu decreto: se não me contardes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelardes o sonho e sua interpretação, receberás de mim presentes,
recompensas e grande honra. Portanto, dizem-me o sonho e sua interpretação. Mas eles responderam pela segunda vez: conte o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. O rei respondeu: sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretá-lo. Os astrólogos responderam diante do rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil, e ninguém é capaz de declará-lo ao rei, senão os deuses, que não moram junto aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Arioque, oficial do rei: porque o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão. De noite, Daniel louvou o Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mates os sábios da Babilônia, leva-me à presença do rei, e lhe darei a interpretação. Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim: achei entre os exilados de Judá um homem que revelará ao rei a interpretação. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes-me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E, na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores te podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes: ó rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ó rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua, imensa e impressionante, estava em pé diante de ti, e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços, de prata, o ventre e o quadril, de bronze, as pernas, de ferro, e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso,
uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo, assim como o ferro quebra todas as coisas. Ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte o reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas, durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel, e ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu, e qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos,
nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que não cultuais a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo, mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou, e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei, disse ele, porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo o povo,
nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Capítulo 4. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha cama, eu olhava, e vi uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até ao céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela, e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo, descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada mente de animal, até que se passem 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínios sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação, mas tu podes, pois tens o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones que o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste, ó Rei. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio,
até a extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí-a, porém deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, é o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei: meu senhor, tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínios sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder, e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu a ti se diz: ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado, serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo, te farão comer grama como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínios sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, e os seus caminhos, justos. E ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo o vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então, a fisionomia do rei mudou, e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores,
E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço, e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar sua interpretação ao rei. O rei Belsassar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete, e a rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores, porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu, e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, teu pai, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia quem queria. Mas, quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real, e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer. Mas tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Peres, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsassar deu ordem,
e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios, e Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Capítulo 6. Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e, acima deles, 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel, e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim, foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel, e esforçou-se para salvá-lo até ao pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que é a lei dos medos e persas que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu a seu palácio e passou a noite em jejum. E não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele.
e também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova, e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Daniel disse: numa visão à noite, vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito: levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois, continuei olhando, em visões noturnas, e vi o 4º animal, terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E vi que havia olhos nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. O ancião bem idoso e o filho do homem continuem olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Então continuei olhando, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito,
e as visões da minha mente me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam ali e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Estes 4 grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Sim, para todo o sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze. Ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava, e também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais forte do que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião bem idoso e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram um reino, e ele me disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, a pisoteará e a despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis, que falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo, procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto ficou pálido. Mas guardei essas coisas no coração. Capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tive no princípio. E na visão parecia-me que eu estava na cidadela de Susã, na província de Ilão. E, naquela visão, eu estava à margem do rio Lai. Levantei os olhos, olhei e vi em pé, diante do rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Enquanto eu considerava isso, vi que um bode vinha do ocidente por sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre proeminente entre os olhos. Ele se dirigiu ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu havia visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, cheio de ira. Assim, ele o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para lhe resistir, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode cresceu muito e, no auge de sua força, aquele grande chifre foi quebrado e no seu lugar nasceram outros 4, também proeminentes, para os 4 lados do céu, e saiu um chifre pequeno de um deles. Este cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, e cresceu até o exército do céu, e jogou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Ele cresceu até confrontar o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi jogado por terra, e o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois ouvi um ser santo que falava.
E outro ser santo disse àquele que falava: até quando durará a visão sobre o holocausto contínuo e sobre a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? Ele me respondeu: até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Gabriel interpreta a visão de Daniel enquanto Daniel observava a visão. Procurei entendê-la, e vi alguém parecido com um homem diante de mim, e ouvi uma voz de homem entre as margens do lago, a qual gritou e disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Filho do homem, sabe que esta visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém ele me tocou e me pôs em pé, e disse: Eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao extremo, um rei de aparência feroz e que discerne enigmas se levantará. Ele terá grande poder, mas não de si mesmo. Destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que desejar, e destruirá os poderosos e o povo santo. Fará o engano prosperar sob sua mão com sutileza. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervenção de mão humana. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, de linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e, confessando, disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus,
porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Toda esta desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte, porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Enquanto eu estava ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante da face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, enquanto eu estava ainda falando na oração, Gabriel, o homem que eu havia visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Presta atenção na palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis, e depois de 62 semanas, o ungido será tirado, e já não estará, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas, e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de Ufaz,
Seu corpo era como o brilho, e seu rosto como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido, e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo, e um ser parecido com um homem me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, estou aflito e desfaleço por causa da visão. Como pode o teu servo falar com o meu senhor? Eu já não tenho forças nem fogo. Então o ser que parecia um homem voltou a me tocar e me reanimou, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Ele ainda disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a lutar contra o príncipe dos persas, e, quando eu sair, o príncipe da Grécia virá. Contudo, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me auxiliará contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Capítulo 11. No primeiro ano de Dario, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Agora te declararei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E, quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois, um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. Mas, enquanto estiver no poder, seu reino será desfeito e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes. Tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Mas, depois de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte. Porém ela não conservará o seu poder, nem manterá o dele. Naqueles dias, ela será entregue com os que a tiverem trazido, com seu pai e com quem a apoiava. Mas alguém de linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, lutará contra ela e será vitorioso. Ele levará seus deuses, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, cativos para o Egito, e deixará de atacar o rei do norte por alguns anos. Ele atacará o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Mas seus filhos intervirão, e reunirão um grande exército, o qual avançará arrasando tudo por onde passar. Então,
voltando, levará a batalha até a sua fortaleza. Então o rei do sul se enfurecerá e sairá para lutar contra o rei do norte. Este lhe resistirá com um grande exército, mas seu exército será derrotado. Quando o exército for derrotado, seu coração se exaltará, mas, ainda que derrote milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte voltará a enfrentá-lo com um exército maior do que o primeiro. Depois de algum tempo, isto é, de alguns anos, ele atacará com grande exército e fortes armamentos. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Assim, o rei do norte virá, levantará torres de ataque e conquistará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O invasor fará o que bem entender, e ninguém poderá resistir-lhe. Ele se firmará na terra gloriosa e a destruirá completamente. Ele virá com toda a determinação e força do seu reino, e fará um acordo com o rei do sul. Ele lhe dará a filha em casamento, para destruir o seu reino. Porém isso não terá sucesso, nem será para sua vantagem. Depois disso, voltará a atenção para as ilhas, e conquistará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à sua arrogância, e ainda lhe retribuirá com arrogância. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, e cairá, e não será achado. Depois disso, será sucedido por um cobrador de tributos para manter a glória do reino, mas será destruído em poucos dias, e isto sem ira e sem batalha. Depois, este será sucedido por um homem vil, o qual não recebeu a honra real, mas virá em tempos seguros e tomará o reino com engano, e um exército arrasador será varrido diante dele, e este será destruído juntamente com o príncipe da aliança. Depois que a aliança for feita, ele agirá de modo enganoso e conquistará o poder com pouca gente. Virá também sobre os lugares mais férteis da província em tempos seguros, e fará o que seus pais nunca fizeram, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo juntará força e coragem contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul sairá à guerra com um exército grande e muito poderoso, mas não resistirá, pois maquinarão planos contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida o destruirão, e seu exército será varrido por uma invasão, e muitos serão mortos na guerra. Também estes dois reis terão o coração voltado para o mal, e falarão mentira assentados à mesma mesa, mas a mentira não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então ele voltará para sua terra com muitos bens, mas se rebelará contra a Santa Aliança e fará o que bem entender, e voltará para sua terra no tempo determinado. Invadirá outra vez o sul, mas desta vez não terá sucesso como na primeira, porque virão navios de Quitim contra ele, que lhe causarão tristeza. Por isso voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que a bem entender. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação assoladora. Ele perverterá com engano os que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Mas, quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se juntarão a eles com engano. Alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados e embranquecidos, até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. O rei fará conforme bem entender,
ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus, e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem pelo Deus amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois se engrandecerá acima de tudo, mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas, e honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele atacará fortalezas seguras com o auxílio de um Deus estranho, multiplicará a glória aos que o reconhecerem e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um alto preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e invadirá nações arrasando tudo por onde passar. Invadirá a terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas estes escaparão da sua mão. Edom e Moabe, e os principais dos Amonitas. Ele estenderá o seu poder sobre muitas nações, e a terra do Egito não escapará. Ele se apossará dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o assustarão, e ele sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. Ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Apesar disso, o seu fim virá, e ninguém o socorrerá. Capítulo 12. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Porém tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros dois, um de um lado da margem do rio, e o outro do outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados, mas os ímpios agirão com impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado, e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Feliz do que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás, e receberás a tua herança no final dos dias. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.